Fala galera do futebol goiano, como é que vocês estão? Beleza? Estamos chegando aí para mais um vídeo aí no nosso canal, vídeo especial aí sobre a rodada 9 da Série B. Então, sem mais delongas, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito, deixar o like e vamos para a paleta vamos primeiro para a classificação e na sequência nós vamos para os jogos. Depois nós vamos voltar aqui para fazer uma análise aí, jogo a jogo, dando ênfase nos jogos dos times goianos. Bora lá, São Bernardo líder, 16 pontos. Sport segundo colocado também, 16. Fortaleza vem na terceira colocação, 15 pontos conquistados. Náutico e Vila Nova somam 13 pontos. E o Novo Horizontino fecha os 6 primeiros, 12 pontos e ganha nos critérios de desempate. Sétimo colocado, Criciúma, oitavo, Operário, nono, Juventude, 12 pontos ganhos. O Atlético Goianiense é o 10º colocado com 11 pontos. Tá 10 ali, mas é 11, hein? O Goiás, 11º colocado, 10 pontos. O Avaí, 12º. Atlético, 13º, Ceará, 14º, todos com 10 pontos ganhos. 15º, o Botafogo de Ribeirão Preto, 16º, Cuiabá, ambos 9 pontos, só que o Cuiabá só tem uma vitória, né? Então vai perder para todos no critério de desempate. CRB é o 17º com 8 pontos, Ponte Preta, 18º com 7 pontos, Londrina, 19º, 5 pontos, e o América, lanterna, com apenas 2 pontos conquistados. E vamos aos jogos, bora lá. São Bernardo, líder da competição, enfrenta o lanterna, América Mineiro. O jogo é hoje às 16 horas, lá no ABC Paulista. Amplamente favorita a equipe do São Bernardo, vive um grande momento. O mesmo horário, às 16 horas, tem Operário jogando contra a equipe do Náutico. O Operário é um time que empata muito, né? E vai pegar a equipe do Náutico. Náutico que vive uma fase muito boa, né? Veio de vitória, tá no G6. O Operário vem da desclassificação da Copa do Brasil pro Fluminense. Apesar de engrossar muito o jogo, o Operário é um time que empata muito. Esse jogo aí tá com um cara de empate, hein? O Goiás joga contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo às 18h30 no estádio Ailê Pinheiro. O Goiás tem um desfalque importante do goleiro Tadeu. Tem desfalque do camisa 10 Lucas Lima e também do zagueiro Ramon Menezes, que foi expulso no clássico contra o Vila Nova. Mas o Goiás vem bem no ano, fez um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Botafogo não vem numa fase tão grande, tão interessante, apesar de ter começado bem, goleado Fortaleza. Mas o Goiás tem esse favoritismo aí e deve vencer a partida. À noite nós teremos Cuiabá e Novo Horizontino. O Cuiabá, que é o time que tem 6 empates no campeonato. E o Novo Horizontino, depois da ressaca aí do Campeonato Paulista, né, tá engraçando de novo aí, tá no G6, é um time que vem brigando todos os anos aí, então é um jogo muito duro, um jogo muito difícil. E um joguinho que tá com cara de empate também, na minha opinião, viu? No domingo nós teremos Atlético e Juventude lá em São João del Rei, jogo às 16 horas. O Atlético também eliminado da Copa do Brasil e o Juventude classificado, né, eliminou o São Paulo no jogo desse meio de semana. Às 18 horas no Onésio Brasileiro Alvarenga, jogo duro, Tigrão em campo, Vila Nova enfrenta a equipe do Avaí. O Avaí, que é uma equipe arrumadinha, né? Um time jovem, um time que tem algumas peças que a gente conhece, como o DG, que esteve aqui no Goiás ano passado, como o próprio LH, né? O Luiz Henrique, e assim, vem fazendo uma campanha dentro das suas limitações, uma campanha boa. Então acredito que o Vila Nova terá dificuldade para jogar, né? Porque começou bem e aí daí a pouco começou a ter uma queda de rendimento, principalmente no segundo tempo do jogo contra a equipe do Atlético. Após fazer 1-0, o time depois sofre o gol com um jogador a mais e tudo isso aí vai influenciando. O clássico não teve um bom desempenho e com o time misto foi desclassificado da Copa Centro-Oeste. Então assim, é um jogo para o Vila Nova vencer e não para tirar qualquer sombra de dúvidas de crise ou alguma coisa assim. Após esse jogo, o Vila Nova terá a chance de fazer mais 6 pontos, porque vai pegar duas equipes que estão lá embaixo, o América e a equipe do Londrina. Então o Tigrão tá nessa aí. 18h30, clássico, Ceará e Fortaleza, jogo grande da rodada, maior clássico da Série B. Teremos casa cheia no Castelão, né? A equipe do Ceará vem da eliminação na Copa do Brasil, Fortaleza passou, Fortaleza está melhor no campeonato do que o Ceará. O Ceará vem de alguns jogos aí que, colecionando
empates, como o Vila Nova, derrota contra o Sport, derrota em casa para o Atlético Goianiense na última rodada, desclassificação da Copa do Brasil. Então, assim, vai ser um jogo nervoso, um jogo bem disputado, acredito eu. E lá é sempre muito gostoso de assistir o jogo, né, de ver, porque a torcida participa e tomara que os jogadores estejam empenhados também e que seja um grande jogo. Nosso outro representante goiano, o Atlético Clube Goianiense, vai até Criciúma enfrentar a equipe do Criciúma no estádio Heriberto Rios. Sim, jogo grande também, jogo duro, jogo difícil, é sempre difícil jogar lá em Criciúma. O Criciúma tem um time arrumadinho, bem treinado, né? O Atlético Goianiense precisa jogar com a mesma performance que ele fez nos últimos jogos contra o Atlético Paranaense. Mesmo sendo eliminado, fez um grande jogo, mostrou no jogo de ida uma resiliência de defesa muito boa e aqui criou muito, só não conseguiu concluir e fazer o resultado, né? Eu acredito que a equipe do Criciúma é favorito para o jogo, certo? Mas o Atlético Goianiense pode sim beliscar um empate, pode sim trazer um bom resultado. Tem camisa, tem tradição nessa Série B. Terá alguns desfalques aí, mas acredito que o Atlético possa sim trazer um bom resultado. 8h30 da noite do domingo, Sport e CRB. O Sport vem bem também, vem embalado, venceu a Ponte Preta na última rodada, trabalhou bem, é um time ajeitadinho também, né? Tem torcida, o estádio vai estar lotado com certeza. E o CRB foi eliminado para a equipe do Fortaleza, né? Apesar que na última rodada da Série B, no último final de semana, venceu em casa o Operário por 3-0. Então, assim, o Barroca vem conseguindo dar uma sequência aí para a equipe do CRB, que também tem um bom time, mas está vivendo uma fase técnica ruim, está embaixo aí da questão da tabela. E na segunda-feira, às 7 horas da noite, estádio Moisés Lucarelli, teremos Ponte Preta e Londrina. Talvez o jogo dos desesperados, talvez não, o jogo dos desesperados aí, né, na rodada. Acredito que será um jogo muito tenso, muito nervoso. Acho que não tem favorito se for colocar por conta da Ponte Preta, porque joga em casa, mas a gente entende aí que esse tipo de jogo, um jogo nervoso, um jogo complicado. Vamos ver o que dá aí. Esse é o resumo aí dos jogos da Série B, dessa rodada 9. Nós tivemos um probleminha aí no restante do vídeo, não subiu. Depois a gente vai tentar averiguar o porquê, mas ficou bem explicado aí o vídeo, os jogos, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Goiás. Goiás tem um desfalque importante do Tadeu, um desfalque importante do Lucas Lima. O Ramon não vem jogando bem, então a entrada de um outro zagueiro também não vai fazer tanta diferença assim. A expectativa é que o Lourenço seja titular hoje, né? Ou que ele abra mão de um meia e jogue com um terceiro atacante. Tem dado muita oportunidade para o Bruno Sávio. Vamos ver qual que vai ser, a gente apurar mais alguma coisa durante o dia. O Vila Nova se prepara para o jogo de amanhã. O jogo do Vila Nova é muito difícil, jogo duro contra o Avaí, né? O Vila Nova precisa voltar a vencer, mas precisa voltar a criar, precisa voltar a ser aquele time que vinha sendo nos últimos jogos, né? Aquele time que marcava bem, que era agressivo, e também tem problemas. Tem 3 desfalques confirmados: o João Vieira e o Janderson por cartão, e o Rainer, lateral direito, por força de lesão. Então, assim, vai ter que dar uma remontada aí. Acredito que o Vila Nova tem condições sim de fazer um grande jogo, a torcida vai estar presente e que o Vila Nova possa vencer, porque o Vila Nova terá uma sequência de 2 jogos que ele pode fazer mais. Se ele vencer o Avaí, ele pode fazer 9 pontos. Ele pode fazer 3 contra o Avaí, 3 contra o América e 3 contra o Londrina. O jogo mais difícil dos goianos, para mim, é contra o do Atlético Goianiense, que vai com alguns desfalques, e vai ter um jogo que lá em Criciúma é sempre extremamente difícil de jogar. É muito difícil jogar lá, mas que o Atlético performe bem, que o Atlético tenha resiliência defensiva, que possa ser um time que possa defender bem e que ataque. O Goiás ganhou lá no ano passado, por que o Atlético não pode ganhar, né? Então, assim, que o Atlético é um time grande da Série B, é um time de tradição. Então, que o Atlético possa jogar bem e conseguir fazer esse bom resultado. Trazer um bom resultado de lá é fundamental. Nós vamos trazer mais vídeos aí, vamos trazer mais vídeos de informações, os bastidores do jogo, vamos acompanhar o jogo do Goiás. Amanhã o jogo do Vila Nova e do Atlético simultâneos, vamos estar acompanhando também. E a gente torce aí para que os goianos façam 3 vitórias e nós possamos ir para cima dessa Série B, tá bom? A gente agradece aí. Se você gostou do conteúdo, a gente pede para você deixar o like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, nos ajuda bastante aí, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.